E aí pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo onde Karens acham que tem direitos sobre outras pessoas. Caso você tenha uma história interessante, escreva nos comentários que ela poderá aparecer no próximo vídeo. Uma amiga fingiu ser estuprada para tentar me manipular. Então, por mais louco que isso pareça, aconteceu, e mostra o quão ferrada era essa pessoa com quem eu não tenho mais nenhum contato. Muitos de vocês dirão que eu fui ingênuo por acreditar em tudo isso, e eu fui. Tanto a minha confiança nela quanto o fato de eu pensar que ela era suicida me fizeram ignorar muitos dos sinais de alerta. Agora, antes de começar, muitas das memórias são um pouco nebulosas porque sofri uma lesão cerebral durante esse tempo, por isso é um pouco difícil de lembrar. Não tenho muita certeza se isso era direito. Se algum de vocês sentir que não é, eu vou removê-lo. Então, para começar, havia essa garota que eu conhecia há vários anos. Ela era simpática, mas tinha problemas, traumas emocionais, que agora questiono se isso foi uma artimanha. Nós conversávamos, e ela me contava sobre esse médico que ela foi a quem ela era próxima e sua família. Mas ela também disse que a esposa dos médicos pensou que ela estava tentando roubar seu marido. Então, de qualquer forma, ela me alegou que o médico parecia obcecado por ela, então um dia ela alegou que ele entrou em seu e-mail, porque ela se ofereceu na clínica em que ele estava, e viu um rascunho de e-mail que ela estava fazendo para mim. Ela me disse se eu recebesse alguma coisa dele, para ignorá-la, dizendo que ele estava tentando chantageá-la com o que estava no rascunho do e-mail. Eu disse a ela para me dizer o que estava no e-mail, dessa forma ele não teria poder sobre ela. Eu também disse a ela que ela deveria denunciá-lo aos funcionários do governo. Então ela me disse que o e-mail era dela me dizendo como ela tem sentimentos por mim. Eu não sentia o mesmo. Éramos duas pessoas muito diferentes. Eu disse a ela que o que ela fez foi muito corajoso. Então, com certeza, eu recebi não um, mas 6 e-mails deste a doutora me mostrando o rascunho do e-mail, e me dizendo para contatá-lo. Alguns dos e-mails estavam sob o nome dela, a fim de me enganar a pensar que eles eram dela. Eu não entrei em contato com ele. Eu não ia me envolver, mas segurei os e-mails em busca de evidências e ainda os tenho. Aparentemente, de acordo com esse amigo, ele havia lido recibos nos e-mails, então ele sabia que eu os vi e estava ficando bravo por não estar respondendo. Alguns dias depois, ela estava em um hospital, aparentemente em um acidente, porque um agente de serviço dela, um agente de algum tipo de agência de proteção, entrou em contato comigo, me contando o que aconteceu, dizendo que ela foi atropelada por um carro. Então, alguns dias depois, ela está de volta em casa, e eu estou mandando mensagens para minha amiga e seu agente de serviço, discutindo com o agente de serviço sobre como esse médico estava sob investigação. Enquanto conversávamos, minha amiga me disse que havia alguém na porta dela. Era tarde da noite, e eu disse a ela que ela não deveria responder, mas ela me disse que já estava acordada e indo para a porta, então ela parou de enviar mensagens de texto. Estou mandando mensagens para o agente de serviço dela, imaginando o que está acontecendo, com o agente dela ficando preocupado. Ela finalmente respondeu, parecendo meio distante. Ela acabou revelando que foi estuprada. Mal meio que resumir tudo o que aconteceu, porque há muito para digitar. Então, geralmente, foi o médico que supostamente a estuprou, juntamente com um cúmplice para engravidá-la. Ela acabou engravidando, mas aborto espontâneo. O médico estava me culpando, dizendo que se eu respondesse aos seus e-mails, ele não teria sido forçado a fazer o que fez. Eu a vi algumas vezes, vendo hematomas, agora acredito que eles podem ter sido auto-infligidos. Agora, importante notar, eu estava ouvindo isso diretamente da minha amiga e de seu agente de serviço, com quem continuei a conversar através de textos. Então, ela supostamente estava tentando prendê-lo e tudo o que estava acontecendo foi enviado para julgamento. Quando, de repente, seu agente de serviço lhe disse que ela deveria perdoar o médico, dizendo que ele não queria dizer isso. Eu rasguei seu agente de serviço um novo, mandando mensagens para ela o quão doente ela estava para levar o estuprador lateral, e ela me acusou dizendo que o médico cuida do meu amigo, ao contrário de mim, que não podia compartilhar nenhum sentimento de volta pelo meu amigo. Respondi para não virar nada contra mim. É porque eu me importo com ela que estou tentando ajudá-la, e não há desculpa para o estupro, e eu a bloqueei depois disso. Um novo agente começou a me mandar mensagens, dizendo que ele era seu novo agente de serviço, então ele e eu enviávamos mensagens de texto para ajudar meu amigo. Foi decidido que eu seria uma testemunha em seu julgamento contra seu médico, mas naquele tempo, eu sofri trauma cerebral,
tendo uma lesão cerebral grave que eu não estava ciente na época, e pedi ao seu agente de serviço me tirar do julgamento por razões médicas. Então eu me reunia com meu amigo, escrevendo uma declaração de testemunha para o julgamento. Isso aqui mostra ainda mais o quão confiante e ingênuo eu era. Fui avisado para datas de julgamento, talvez com 2 dias de antecedência. E o julgamento em si levou menos de 2 meses com o médico estuprador vencendo. Outra bandeira vermelha que eu deveria ter notado, já que os testes levam mais tempo do que isso. Uma coisa que estava acontecendo com ela, era que ela estava passando por explosões de raiva, me atacando pelas menores coisinhas. Eu tomei isso como apenas parte de seu trauma, e tentei o meu melhor para ser paciente com ela. A melhor maneira de descrever suas explosões é se você procurar o elogio de Jokers Batman no YouTube. A raiva ficando cada vez pior, depois mudando para feliz e alegre. Então, de repente, seu funcionário de serviço me ataca um dia, perguntando se eu sinto algo por ela, e em suas palavras eu te daria um tapa por essa bobagem, mas eu não faço isso. Eu retruquei, dizendo para observar suas palavras, sinto o que sinto. Então eu cortei o contato, então eu ouvi alguns dias depois do meu amigo a que ele cometeu suicídio. Meu amigo perguntou se eu iria ao funeral, mas eu recusei. Pensando bem, talvez ela estivesse contando com isso, o que ficará claro no final da história. A esposa dos agentes então entra em contato comigo por e-mail, dizendo que ele deixou uma série de e-mails para eu ler. Um deles, ele perguntou se eu levaria a minha amiga para o primeiro dia de faculdade dela, que era uma espécie de faculdade cristã a mais de 2 horas de distância de onde eu moro, ajudando-a a se estabelecer e tudo mais. Assim eu faço. Eu a ajudo a se estabelecer e sair, e por favor, considere pelo menos dar-lhe um teste de 6 meses para ver se eu acabo desenvolvendo sentimentos. Eu decidi por seus benefícios e meus amigos, eu iria sair com ela por 6 meses para pelo menos tentar. Essa história está longe de terminar, e isso me faz encolher ainda mais por causa de quão ingênuo eu era. Então, seu tempo na escola, ela estava lutando, dizendo quão injusto era porque os alunos podem se inscrever em um programa onde eles obtêm melhores notas se estiverem em um relacionamento. Sendo a boa amiga que sou, sugeri que ela pudesse nos matricular, já que estávamos meio que saindo, e dando um teste de 6 meses para ajudá-la com suas notas. Então ela contou aos matriculados, e um professor daquela escola me mandou um e-mail. Ele passou por cima de todas essas regras absurdas. Como temos que apresentar provas de que estamos em um relacionamento, enviando fotos e vídeos de nós nos beijando. Tentei explicar ao professor onde não me sentia à vontade para enviar fotos e vídeos de nós mesmos nos beijando para pessoas que eu nem conheço. O que seria verdade mesmo se estivéssemos em um relacionamento? O professor respondeu que entende, mas que se eu não o fizesse, ela seria expulsa por apresentar um relacionamento falso. Durante isso, eu estava pensando em quão fofa era essa escola cristã. Então, quando ela volta para a cidade, vamos para uma trilha natural isolada que eu conhecia, e tiramos fotos e vídeos de nós mesmos nos beijando. Eu os apresento, mas o professor disse que realmente não parecemos gostar disso, e teríamos que fazer um vídeo de 45 minutos de nós nos beijando. E eles me ameaçaram novamente de expulsá-la se não o fizéssemos. Eu sei que eu sei. Fui estúpido de acreditar em tudo isso. Então, para resumir, toda vez que ela vinha à cidade, fazíamos um vídeo, mas toda vez, eles apontavam algo errado e pediam mais. Isso continuou ao longo do inverno até a primavera. Enquanto isso acontecia, havia mais acontecendo. Uma delas é que minha amiga me disse que o médico que a estuprou também cometeu suicídio. Não senti tristeza. Eu estava pensando em um monstro menos distorcido do mundo. A outra foi que ela me disse que estava recebendo mensagens de estudantes aleatórios, que sabiam do estupro, pensando que ela era uma SLT e tudo mais, assediando-a. Uma vez eu mandei uma mensagem para um dos números, enganando-os a me dar seus nomes para que ela soubesse quem estava enviando mensagens para ela e tomasse as medidas apropriadas. Isso logo levou a muitos textos indesejados desses alunos, que acabei bloqueando. Ela me disse que se tornou amiga íntima de um aluno, dizendo-me que esse aluno estava demonstrando interesse nela, e perguntou se eu ficaria bem com ela vê-lo. Eu disse a ela para persegui-lo, o que a despertou em mim, porque ela estava esperando que eu dissesse não. Então, para resumir novamente, aparentemente essa aluna passaria a noite com ela, eu esqueço como, mas acabamos mandando mensagens um para o outro, onde ele disse que ela está dizendo à noite em seu sono por que você não me ama ter. O que há de errado comigo? Algumas vezes, enquanto ela estava na faculdade,
Conversávamos talvez por volta das 8 da noite, ela estava ameaçando acabar com sua vida, então eu enviava um e-mail para o professor que mencionei anteriormente, para que ele soubesse. Ela ficava chateada que eu faria isso. Eu argumentaria com ela dizendo, o que você espera que eu faça? Ela disse que esperava que eu dirigisse para baixo para ter certeza de que ela estava bem. E eu diria que é mais de 2 horas de carro. Que passaria da meia-noite antes de eu chegar, eu tenho que trabalhar na manhã seguinte, e que qualquer coisa poderia acontecer nessas 2 horas que estou dirigindo, então contar a alguém naquela escola era a melhor opção. Então, voltando a todo o programa de relacionamento. Eu estava ficando muito farto desse professor constantemente dizendo que tínhamos que fazer mais vídeos. Então eu disse ao meu amigo que entraria em contato com a agência governamental responsável por escolas e faculdades e informá-los sobre o programa de relacionamento que estão executando. Minha amiga me implorou que não também, dizendo que ela poderia se meter em problemas. Dizendo algo sobre como eles saberão que eu que informei o governo. Entrei em contato com a agência do governo pelas costas dos meus amigos, apenas dizendo-lhes informação genérica dizendo que há uma faculdade cristã que está oferecendo melhores notas se os alunos fornecerem provas de que estão em um relacionamento, pedindo fotos ou vídeos, etc. Sua resposta de que o que esta escola estava fazendo estava levantando muitas questões éticas, mas, no entanto, eles têm muito pouco mandato sobre a política de escolas baseadas na fé, então eles não poderiam ir mais longe. Minha amiga disse que estava conversando com um psicólogo para ajudá-la a lidar com seu estupro, e a psicóloga sugeriu fazer sexo com alguém para ajudar a superar isso. Ela queria comigo. Eu ainda era virgem, então recusei. Dizendo o quanto eu quero ajudar, eu não quero apenas jogar minha virgindade fora nesse ponto. Francamente, eu deveria ter visto isso como outra bandeira vermelha, porque eu conheço pessoas que foram estupradas, e elas me disseram que fazer sexo era um grande não em suas mentes. Um pouco mais tarde, esse professor que eu estava enviando os vídeos e fotos também, me disse que ele agora estava no comando do programa de relacionamento, e que ele estava removendo tudo junto. Fiquei aliviado, pensando que o BS daquela coisa estava feito. Então isso foi resolvido, mas a raiva dos meus amigos estava ficando cada vez pior. Eu estava ficando muito esquecida, o que eu não percebi na época que era resultado da minha lesão cerebral. Então, coisas que ela me dizia, eu esquecia um tempo depois, e ela estava brava comigo porque achava que eu não estava mais prestando atenção no que ela dizia. Então ela deu outro passo enorme. Ela me disse que tinha sepse e tinha apenas alguns meses de vida. Eu procurei sepse e tenho um amigo que trabalha na área médica. Meu amigo me disse que você não tem um prazo para quanto tempo você vive de sepse, e definitivamente não seriam meses. E foi aqui que comecei a suspeitar dela. Então, com o passar dos dias, ela me atacava cada vez mais. Até que uma noite, eu estava tentando ajudá-la a determinar um problema com seu carro. Eu estava fazendo perguntas a ela e ela disparou. Eu disse a ela que não havia razão para instalar, eu estava apenas tentando ajudar. Ela disse, e sabe de uma coisa, eu desisto de você. Boa noite. Então eu não mandei uma mensagem para ela por vários dias. Nós nos conectamos brevemente novamente alguns dias depois. Ela perguntou se eu a estava ignorando. Eu disse a ela, e tudo que eu tento e faço é ajudar, e tudo que você faz é me atacar. Preciso de alguns dias. Ela achou que era um adeus, mas eu disse me dê alguns dias, e vamos conversar novamente. Nós conversamos depois de alguns dias, mas ela retrucou novamente, e eu cortei o contato. Então, qual foi a coisa que finalmente me fez perceber que tudo era falso? Um dia eu estava no trabalho, e um cliente precisava de ajuda. Eu imediatamente o reconheci como o agente que cometeu suicídio. Ele não deu nenhuma indicação de que me conhecia, nada. Foi quando tudo começou a fazer sentido. Que tudo o que eu passei com esse amigo provavelmente era tudo falso e inventado. Que cada pessoa com quem eu conversava era na verdade minha amiga fingindo ser outras pessoas, ou ela tinha amigos fingindo ser certas pessoas para me manipular. Eu também procurei o médico que a estuprou, ele ainda estava vivo, e não havia nenhuma notícia sobre o estupro que ele cometeu. Há muito mais que eu poderia acrescentar, como mais detalhes. Mas provavelmente levaria horas para digitar. Este é apenas um pequeno resumo condensado do que aconteceu. Desde a época do estupro até o corte do contato foi pouco mais de 1 ano. Eu ainda tenho os textos e e-mails, apenas para o caso de ela voltar, e fazer falsas acusações contra mim por segurança. Se algum de vocês tiver dúvidas, sinta-se à vontade para perguntar. Vou responder tudo o que puder.
E Suzy, se você já leu isso, FK, você errou o trabalho mental. O karma virá e te morderá a bunda com força. Como arruinar sua vida? Então, cerca de 10 meses atrás, um cara desce do lado de fora de uma loja de strip mall, tem uma pulseira de alerta médico sobre uma condição cardíaca. Os paramédicos são chamados que chegam rapidamente, obrigado primeiros socorros. Eles apareceram em uma picape de 4 portas com projétil de cama, todos vermelhos do carro de bombeiros, luzes piscando e sirenes, corpo de bombeiros e paramédicos em todo o caminhão. Eles pulam para fora e começam a prender esse cara ao manguito da pressão arterial, colando as almofadas do monitor cardíaco nele, etc. Karen se enrola atrás do caminhão de paramédicos e começa a gritar que o caminhão a cortou no cruzamento, com luzes e sirenes. Então ela exige que o paramédico olhe para ela enquanto ela se derrete enquanto ele está iniciando a RCP na vítima. O paramédico está ignorando-a completamente, mas tem que pegar algo do caminhão. Ela bloqueia seu caminho e é movida para o lado, enquanto ele vai para o caminhão. É aqui que Karen puxa o spray de pimenta, mangueira o paramédico em pé diretamente no rosto, mas ela não terminou. Ela pulveriza o segundo paramédico no chão, e apenas para o trifecta, mangueiras para baixo a vítima de ataque cardíaco gritando que ele é muito jovem para ter um ataque cardíaco. Tomei como meu objetivo tirar o spray de pimenta dela e segurá-la, com os outros, até que a polícia chegasse. Outros ainda estão tentando ajudar com a RCP, enquanto alguns tentam lavar os olhos dos paramédicos. A polícia chega, Karen vai imediatamente algemada e, em seguida, tenta morder e chutar a polícia, o que resulta em amarrar porco e sua camisa puxada sobre seu rosto, momento em que ela começa a gritar a estupro. E o kicker, quando a polícia prende, ela começa com a "você sabe quem eu sou". Os resultados são 2 acusações de agressão agravada, com arma, em paramédicos, 2 acusações de agressão à polícia, uma acusação de agressão agravada, com arma, na vítima de ataque cardíaco, que sobreviveu, resistência à prisão com violência. Ela também está sendo processada pela vítima de ataque cardíaco em US 10 milhões de dólares, o que ela aparentemente tem. Seu julgamento criminal está chegando. Comprei um terno novo para ele e minha bunda velha vai estar lá com os sinos. Como todo o evento está em vídeo de 2 câmeras, e quem sabe quantos celulares, será interessante ver o que sua equipe jurídica de alta potência vai cozinhar, mas, em última análise, espero que ela seja condenada. Enfrentando um possível 65 anos, mas praticamente só vai ter cerca de 10 no máximo, se algum tempo de prisão. Como uma nota lateral, seu marido é vice-presidente do banco e se recusou a pagar sua fiança, levou 13 dias para que sua família a resgatasse. Vou tentar atualizar quando a avaliação acontecer. A única atualização que tenho é de um bombeiro GMT. Ela aparentemente fez uma grande doação para o corpo de bombeiros, fez reabilitação e saiu depois de completar com sucesso a reabilitação, algum tipo de programa de desvio de teste. O cartaz que dizia que ela culparia o coquetel de drogas de álcool estava aparentemente correto. Isso é comum. Eu nunca ouvi falar disso antes, mas novamente eu não conheço muitas pessoas que fazem porcarias como essa. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.